Saudações pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a essa videoaula de Física 2, onde resolveremos essa questão 3 a respeito do tópico pêndulo físico que a gente estudou aí nas últimas aulas. Então vamos ler aqui a questão e ela diz: uma chapa fina metálica, né, de comprimento L consiste em um pêndulo físico de momento de inércia dado por ml ao quadrado sobre 12. O item A ele vai pedir para a gente calcule o período de oscilação deste pêndulo quando ele oscila em torno de um eixo paralelo ao que possui o momento de inércia I igual a ml ao quadrado sobre 12, porém a uma distância s, L sobre 5 do centro de massa. Então vamos fazer esse cálculo? Como é que ficaria? Ó? O nosso pêndulo ele é uma chapa de comprimento L e uma chapa fina, tem uma pequena espessura aqui, certo? É aquele pêndulo que a gente trabalhou na disciplina experimental de Física 2 também, certo? Então, esse pêndulo vai vir daqui para cá, certo? E ele tem furos, um aqui no meio, onde seria o centro de massa, e diversos outros furos, mas a questão ela fala especificamente que ele vai oscilar em torno de um eixo paralelo a esse do centro de massa, que seria esse eixo aqui, né? Mais uma distância S, que é L sobre 5. Vamos então calcular qual seria o período quando o pêndulo é fixado nesse ponto e começa a oscilar, né? Para isso, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. O período do pêndulo físico, ele é 2π, raiz de I, que é o momento de inércia, dividido por mg vezes S, onde S é exatamente o braço de alavanca, né? A distância entre o ponto de apoio, o ponto de fixação, até o centro de massa, que é exatamente, nesse caso aqui, L sobre 5. Então, como é que ficaria? O período ficaria 2π vezes a raiz do momento de inércia, dividido por mg vezes L sobre 5, certo? Mas quem seria, então, o nosso momento de inércia? Porque foi dado que o momento de inércia no centro de massa é ml ao quadrado sobre 12, mas esse eixo que ele está oscilando não é o do centro de massa, é o do centro de massa deslocado paralelamente por uma distância s. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que usar o teorema dos eixos paralelos, beleza? Então, vou colocar aqui primeiro o período do pêndulo físico, aqui esse primeiro aí, né? T do pêndulo físico e agora escreveremos o que o teorema dos eixos paralelos nos permite. O que ele permite? Ele permite que a gente diga o seguinte: ao momento de inércia em relação ao momento de inércia do centro de massa, ele vai ser apenas deslocado a massa desse pêndulo vezes a distância ao quadrado, a distância entre os eixos, né? Então essa distância aqui é a que entra no teorema dos eixos paralelos e por acaso essa distância é o nosso próprio S também para esse pêndulo, beleza? Então vai ficar assim, ó, vai ficar ml ao quadrado sobre 12, que é o momento de inércia em relação ao centro de massa, mais m vezes s ao quadrado, que seria L sobre 5 ao quadrado, né? Então como é que vai ficar esse momento de inércia? Esse momento de inércia vai ficar da seguinte maneira, ó. Vai ficar
ml ao quadrado sobre 12 mais ml ao quadrado sobre 25. Beleza? Nessa situação a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. ml ao quadrado a gente pode botar em evidência. E aqui a gente terá uma fração 1 sobre 12 mais 1 sobre 25. Beleza? Como é que a gente une essas frações? A gente pode fazer o chamado MMC, né? MMC, entre esses dois denominadores. Que no caso, como o 12 é 3 vezes 4 e o 25 é 5 vezes 5, não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer o MMC multiplicando eles dois, né? Ou vocês podem imaginar da seguinte forma: vai ficar ml ao quadrado. Para igualar os denominadores, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa primeira fração 1 sobre 12 e vou multiplicar por 1. Só que esse 1 eu vou escrever convenientemente como 25 sobre 25. Certo? E o 1 sobre 25 eu vou multiplicar por 1 também, convenientemente, como sendo 1 sobre 12, na verdade 12 sobre 12. Quando a gente multiplica qualquer número por 1, não altera o resultado, né? Mas nesse caso a gente vai ter aqui um denominador em comum, apesar de o número ser o mesmo, né? Dessa fração aqui ser exatamente a mesma. Mas a gente vai poder unir os denominadores. Vai ficar então ml ao quadrado, que multiplica o quê? Aqui no denominador vai ficar 25 vezes 12. E no numerador vai ficar 25 mais 12. Certo? Isso é exatamente equivalente a fazer o MMC. Certo? Porém, aqui nós temos uma maneira talvez mais fácil de entender por que isso funciona, né? Por que o MMC funciona. Você está multiplicando por 1, simplesmente. Então, esse momento de inércia ele vai ficar o quê? Vai ser ml ao quadrado vezes 37, que é 25 mais 12, né? Sobre 25 vezes 12. 25 vezes 12 seria 25 vezes 10 mais 2. Então, 25 vezes 10 dá 250. Mais 25 vezes 2, que é 50, vai dar 300, né? Pronto. Maravilha. Então, esse aqui é o nosso resultado, 37 sobre 300. Deu um número não tão simples, né? Mas é o nosso resultado aqui, 25 mais 12 é 37, 25 vezes 12 é 300. Beleza? Maravilha. Então, vamos lá, qual seria o nosso próximo passo? Agora que a gente sabe, vamos substituir esse resultado aqui, ó, que eu vou chamar de 2, nessa equação 1 aqui, que foi o que a gente achou. Beleza? Como é que vai ficar? Vou botar aqui, ó, substituindo a equação 2 na equação 1, vem o período, vai ser 2π, raiz de o momento de inércia, que é ml ao quadrado, vezes 37 sobre 300. Tudo isso dividido pelo quê? Por mg vezes s, que é L sobre 5. Certo? Sendo assim, olha só o que a gente pode fazer aqui já. Ó. O m corta com m. Certo? Esse L ao quadrado corta com esse L. E a gente vai poder escrever que o resultado é 2π raiz de 37 sobre 300. E multiplicar para L, né? Porque a gente só cortou o L ao quadrado, que é L vezes L, só tem um L aqui embaixo. Tudo isso sobre G vezes 1 sobre 5. Certo? Vamos agora organizar essa fração, porque tem uma fração no numerador, uma fração no denominador. Como é que ficaria isso mais organizado? Vai ser 2π raiz de
L sobre G, certo? Esse resultado aqui é familiar para vocês, né? Que multiplica 37 sobre 300, beleza? E esse 1 sobre 5 no denominador, ele é o mesmo que a gente multiplicar por 5, né? É o inverso dessa fração, né? Se eu tenho 1 sobre 5, isso é o mesmo que 5, né? Afinal, 5 vezes 1 sobre 5 dá 1. Então, esse número vem para cá para cima, né? O 5 vem para cima, então vai ficar 37 vezes 5 sobre 300. E aqui a gente já pode simplificar da seguinte forma, ó. 5 dividido por 300 seria o quê, né? 300 é 60 vezes 5, né? Então, 5 corta com 300, vai ficar 60 aqui. De tal forma que o período vai ser 2π, raiz de L sobre G, que multiplica 37 sobre 60. Beleza? Maravilha! Em outras palavras, isso aqui vai ser 2π, raiz de L sobre G, que multiplica também raiz de 37 sobre 60. Vamos calcular esse número rapidinho? Vou pegar aqui a calculadora um momentinho. Vou fazer então o cálculo 37 sobre 60. Isso dá para a gente 0,6 aproximadamente, né? Vocês podem imaginar, a metade de 60 seria 30. Se fosse 30 aqui, daria raiz de 1 sobre 2. A gente está encontrando aqui, ó, esse valor como 0,6, mas é na verdade a raiz dele, né? 37 sobre 60 é 0,6. Agora vamos extrair a raiz disso. Vai ficar raiz de 37 sobre 60 vai ser aproximadamente 0,79, certo? Aqui eu não fiz a raiz de 0,6, eu fiz a raiz de 37 sobre 60 já direto, certo? Que aí a gente vai ter mais precisão no resultado. Então o período ele vai ficar o quê? 2π vezes raiz de L sobre G vezes 0,79, certo? Maravilha. Então, vamos ver aqui o que pede o item B, né? Compare esse resultado com o período de um pêndulo simples e determine qual deveria ser o comprimento do pêndulo simples para que ele tenha o mesmo período do pêndulo físico. Excelente. Então, vamos comparar aqui, ó, com o resultado do pêndulo simples, certo? Vamos fazer aqui então o item B. Se fosse um pêndulo simples de comprimento L sobre uma gravidade G, o período do pêndulo simples ele seria simplesmente 2π raiz de L sobre G, certo? Esse é o nosso período do pêndulo simples. Então, o período do pêndulo físico, que eu vou botar TPF, a gente achou que é 2π raiz de L sobre G, beleza? Vezes 0,79. Então, o período do pêndulo simples, seria exatamente esse valor aqui, que está multiplicando 0,79 aproximadamente, né? Beleza? Então, o que acontece? Esse período do pêndulo físico, nesse caso, ele deu um pouquinho menor do que o período do pêndulo simples.
E faz sentido, porque o período do pêndulo simples seria com o L todo do pêndulo, né? Ou seja, toda a chapa fina oscilando, né? Com o L completo, toda a chapa fina oscilaria, né? Presa pela sua extremidade, por exemplo. Seria algo perto disso. Mas no nosso caso, não. Ele está apenas a uma pequena distância do centro de massa, de tal maneira que a gente obtém aqui um período um pouquinho menor do que o período correspondente ao do pêndulo simples que contivesse toda essa massa. Beleza? Maravilha. Então, olha só. Para saber o comprimento do pêndulo simples, que teria esse mesmo período do pêndulo físico, vamos então fazer o cálculo novamente. Ó. Antes de fazer essa aproximação, como é que ficaria? O período do pêndulo físico, a gente achou que era 2π raiz de L sobre G, que multiplicava o quê? 37 sobre 60, né? Beleza? Então, se o período do pêndulo físico é esse, né? Isso significa que se a gente tivesse um L, que é na verdade, né? Esse valor, L vezes 37 sobre 60, então se o L, um L' que eu vou chamar, ele é L vezes 37 sobre 60, significa que o período de um pêndulo simples com esse comprimento L', ele seria L' sobre G, que daria para a gente exatamente o período do pêndulo físico que a gente encontrou, né? Então, até mesmo eu me confundi um pouquinho nessa questão, né, com as terminologias, mas fiquem tranquilos, pois a ideia é que a gente calculou aqui o do pêndulo físico, esse aqui é o período do pêndulo físico, e o período do pêndulo simples correspondente, né, seria o com esse comprimento L', um L que desse o mesmo resultado do pêndulo físico, certo? Mas apenas com a equação do pêndulo simples. Então, aqui a gente teria L, como L' é L vezes 37 sobre 60, tá dando o mesmo resultado, certo? Então, qual seria a nossa resposta? Um pêndulo simples de comprimento deveria ter um L igual a L vezes 37 sobre 60, para que seu período seja o mesmo do pêndulo físico estudado. Com S igual a L sobre 5, né? Se a gente mudar o valor de S, ou seja, o ponto de apoio, vai mudar também o período e a gente teria outros resultados, mas a lógica seria a mesma, certo? Então, muito obrigado pela atenção, pessoal. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, perguntar durante a aula também, as nossas próximas aulas. Teremos uma aula de revisão, mas espero que tenha ficado claro aí para vocês a resolução dessa questão. Um grande abraço e até mais.